Então, gente, boa noite, né? Para quem está assistindo ao vivo e também boa tarde ou bom dia para quem vai assistir amanhã. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a importância, né, da costura industrial hoje. Qual é a importância da costura industrial hoje? E também nós vamos falar sobre a falta de costureiras industriais. Bom, a costura industrial hoje, gente, tá? Eu fiz uma pesquisa e essa pesquisa, Carol Fernandes entrou. Oi, amore. Então, hoje são mais de 3 milhões, de 1 milhão, gente, de pessoas que sabem costurar. Isso é uma pesquisa do ano passado, né, de 2020. Então, hoje, mais de 1 milhão, né, existe mais de 1 milhão de profissionais. Bom, se existe mais de 1 milhão de profissionais na área da costura, por que falta tantos profissionais nessa área da costura industrial? Bem, 82% dessas pessoas, desse 1 milhão de pessoas, são o quê? Mulheres. Isso é uma pesquisa de 2020, gente. Para quem quiser pesquisar, tá lá para saber. Então, gente, é assim, ó. Interessante é que em décadas de costura, né? Porque a gente vem aí costurando, né? Desde século passado, não sei se 2 séculos passados, né? A costura vem se desenvolvendo. A parte da costura, a parte do corte, a parte dos recortes da roupa, cada vez mais tem se feito melhorias nessa parte. Mas se vocês notarem, vocês já notaram que as máquinas de costura ou a parte em que as costureiras elas trabalham, gente, ela continua praticamente na mesma? É porque as confecções elas têm aumentado em tamanho, né? Desde que começou a haver essa tal de globalização, ela tem aumentado em números, cada vez mais, né? Tem concorrência, e essa concorrência, ela faz o número de confecções aumentarem, né? A área têxtil. Mas se a gente for notar, as máquinas de costura, elas continuam sendo praticamente as mesmas. Elas pouco avançaram em tecnologia. Né? Importante saber, gente, que uma máquina de costura, né, ela precisa de alguém para controlar ela. Ela não é automática. Hoje a gente vê evoluções na questão da parte da mesa de corte. Hoje a gente encontra no mercado máquinas de sucção, né, que tanto ela infesta como ela já arruma o tecido. Então, elas são chamadas de mesa de corte eletrônicas ou a laser, computadorizadas. Então, isso até que avançou. Então, se corta muito mais peças. E temos algumas máquinas de costura que um pouco fazem arremates, cortam a linha eletronicamente, né? Elas são chamadas as retas eletrônicas, galoneiras, que deixam poucos fios. Mas, se nós formos notar, foi pouca, muito pouca a evolução na questão da parte da costura. A costura em si, a costureira, né? A costureira, ela não consegue evoluir, digamos assim, na sua área, desde que não tenha apoio para ela. Como assim, Tassi? Apoio. Bom, já que a gente tem mais de 1 milhão de profissionais
na parte da costura, não estou falando de confecção no todo, eu estou falando da parte de costureiras ou costureiros, né? A pesquisa aponta que tem mais de 1 milhão de profissionais na área da costura só no Brasil. Tá? Essa é uma, eu já falei, né, que essa é uma pesquisa de 2020, então é recente. Mas se nós formos procurar a qualificação desses costureiros ou costureiras, é pouco, gente. É bem pouco. Por quê? As máquinas até evoluíram um pouquinho. Deixa eu acenar aqui pro pessoal que estão chegando. Acenar aqui para eles. A Nazaré, oi Nazé. A Jane, oi Jane. Deixa eu ver. Paulo Henrique. Ô Paulo. Então é assim, gente. As máquinas evoluíram, né? Como a gente vê em vários tipos de mercado, né? Até na computação, né, gente? Vamos sair um pouquinho fora da costura. A computação também. Um computador, ele não trabalha sozinho, por mais moderno que ele seja. Um computador, ele precisa de alguém atrás. Oi, Jane. Tudo bem? Prazer te ter aqui comigo. Então, assim, gente, mesmo tendo a maior tecnologia que se possa ter hoje, porque eles falam no mundo tecnológico, mas onde é que fica a questão das pessoas? Né? Onde é que fica a questão de humanização entre essas máquinas modernas que cada vez mais se querem produção, e as indústrias cada vez mais concorrência e cada vez mais explorando quem? Trazendo quem à frente dessas máquinas? Né? Ou atrás dessas máquinas que eles dizem, porque tem modernidade, porque as máquinas são modernas, porque a gente compra máquinas modernas porque a gente quer alavancar a produção. Quem é costureira aqui, quem é costureiro sabe do que eu tô falando. E cada vez mais as indústrias, elas investem em alguma coisa eletrônica, que pouco se tem também na área da costura, e elas exigem cada vez mais do profissional, seja da costureira ou do costureiro. Não sei aqui quem trabalha, quem já trabalhou na questão da célula. Vocês já trabalharam com célula? Célula é aquela parte dos carrinhos, né, que vai passando e a pessoa fica sempre naquela mesmice. Eu já trabalhei muito com células. Então é assim, eu fiquei 2 anos só pregando bolso numa empresa. E 2 anos em outra, só trabalhando na reta e pregando bolso também. Então assim, é um trabalho na mesmice. É um trabalho que tu não te desenvolve. Por quê? Porque a meta daquela empresa, ela é ter quantidade de serviço. Então, cria-se células e aquela pessoa, se trabalhar ali 10 anos, ela vai sempre fazer a mesma coisa. Aí eu quero saber. A Jane já trabalhou, ó. Eu já trabalhei também, Jane. Já trabalhei muito com célula. E isso não desenvolve a costureira, né? Se tu já trabalhou, tu sabe que a costureira não se desenvolve trabalhando em célula. Porque os últimos 2 anos e meio que eu trabalhei 2 anos e meio nas 2 agulhas pregando bolso. E eu não saí dessa célula até eu pedir as minhas contas e vir embora aqui para Tubarão. Né? E então fica difícil para uma costureira completar a área dela de montagem de uma peça completa. Então hoje a correria, né? A correria do comércio faz isso. Né? O agito. Então uma costureira ela não consegue desde o início vai pegar uma peça de roupa, vai analisar ela, vai começar a fazer ela do início até o final. Ela não consegue fazer isso nas confecções hoje. Ela não aprende isso.
Por isso que tá difícil de achar pessoas que façam uma peça de roupa inteira, né? Aí, as empresas hoje, elas procurando essa questão de prática, porque daí tu chega lá na empresa, eles dizem assim para ti: ah, tu sabe costurar? Sei. Né? Tu sabe fazer tal coisa, né? Pregar um zíper, passante, travete, interlock, várias outras máquinas que existem, milhares, né? A pessoa às vezes trabalhou 5, 6, 10 anos fazendo uma coisa só. Ela vai dizer que não. A maioria das costureiras diz: não sei fazer, porque trabalhei sempre na mesma coisa. Aí a empresa diz assim: ah, mas para esse serviço a gente já tem, né, profissional. Então, quando a pessoa ela trabalha em grandes empresas, ela não tem chance de se desenvolver. Foi o que aconteceu comigo e eu tenho certeza que foi o que aconteceu com muitas costureiras que eu conheço, que eu devo conhecer. Por quê, gente? Porque há décadas atrás, né, isso eu também tirei dessa pesquisa que eu fiz, há décadas atrás, gente, da onde é que vinha as costureiras? Alguém aí sabe? Digamos assim, há 30 décadas atrás. Lá na década de 30, dos anos 60, que foi onde há a mudança, né, da vestimenta da mulher, que a mulher começou a usar calça, começou a usar poucas, né? Então foi mudando a vestimenta das mulheres. Vocês sabem? Vocês sabem me dizer aonde é que estava as costureiras daquela época, de 30 décadas atrás? Alguém aí sabe me dizer? Aonde que se aprendia a costurar na década de 60, de 50, de 60, de 70, de 80 até também? Alguém aí sabe? Vamos ver. Vamos ver se alguém sabe onde é que se aprendia a costurar nessa época. Vou esperar uma resposta, hein? Alguém sabe onde é que se aprendia a costurar nessa época? Bom, gente, se ninguém sabe, né? Eu vou falar para vocês. Vamos ver. Não sabe, Jane? Ô, Jane, eu tenho 43 anos, tá? Então, assim, ó, eu conversava muito com uma senhora chamada Letícia. Tá? E essa dona Letícia, ela me disse assim certa vez, ó: Tassiana, tu é costureira, né? Mas eu vou dizer pra ti que ela era uma pessoa da sociedade, né? Ela até hoje da sociedade, assim, uma pessoa bem vista na sociedade. Ela disse assim pra mim: olha, eu vou te contar que na minha época, na época que eu me casei, ela me contando, tu sabe qual foi o meu primeiro presente de casamento? Ela deve ter uns 60 anos agora, 65. Aí eu disse: não sei, dona Letícia, qual foi? A minha mãe, ela disse, sendo de descendência alemã, a mãe dela é descendência alemã, a primeira coisa que ela me deu de enxoval foi uma máquina de costura, daquelas, né, antiguinhas, mais antiguinhas, né, aquelas pretinhas. Ela me deu essa máquina de costura porque ela disse que eu precisaria muito aprender a costurar, porque a mulher na década de 50, de 60, de 70 até, eu duvido que até a época de 70 já tinha mudado isso, acredito que não, ela tinha que aprender a costurar, porque se ela aprendesse a costura, ela teria um valor no mercado, essa mulher, porque ela saberia fazer trabalhos manuais, como bordado, e ela me explicando tudo isso. Saberia costurar a roupa do marido, a roupa para os filhos e até fazer um trabalho extra. Então, assim, olha só onde as mulheres, né, aprendiam a costura nessas décadas aí atrás. Dentro de casa. Né? Então, dentro das suas próprias casas,
elas já aprendiam a costura, a profissão, e isso ia passando, gente, de geração para geração. Então, aprendia-se no quê? Na prática, né? Então, quando a moça, né, chegava lá num patamar dos seus 18, dos seus 20 anos, que já estava pronta para casar, ela já sabia costurar, porque aprendia de geração para geração, né? Isso foi o que a dona Letícia, essa mulher, me contou. Alguém aí tem pai e mãe que sabe costurar? Alguém tem pai e mãe que aprendeu a costurar bem cedo? Eu aprendi aos 16 anos, mas eu tenho certeza que tem pessoas que têm mãe, né, na realidade, mãe, que na época mais eram as mulheres que costuravam, até hoje né? Que essas mães passavam para as filhas, e as filhas aprendiam na prática com a mãe. E hoje, gente? Ah, Nazaré diz que eu tenho, ó. Então, é assim mesmo, Nazaré. A gente tendo os pais que ensinem pra gente, fica mais fácil, né? Por isso que se desenvolvia tantas pessoas que sabiam costurar. A minha mãe, ó, a Ana Carolina tá dizendo que a mãe dela sabe. Ah, a mãe dela sabe costurar bastante. Então é assim, gente, a minha mãe, ela sabia costurar na mão. Ela dizia que se fazia tecido de chita na mão. Que naquela época as meninas queriam, né, ter um vestido novo, né, para apresentar, às vezes até em escola, tudo isso, né. Então elas faziam os seus próprios vestidos, porque já vinha de geração. Hoje é assim, gente. Hoje aprende-se, né, de geração para geração, ou isso ficou mais difícil? Conforme eu tenho visto, pouco tem se passado para as filhas, né, digamos assim. A importância da costura. Hoje não mais uma costura caseira, né? Mas uma costura que saiba se fazer nas máquinas industriais, numa reta industrial, numa overlock industrial. Isso não tem acontecido. Por quê? Hoje mudou de lugar. Gente, hoje mudou o lugar de se aprender a costura. Não é mais dentro de casa, né? Filha com mãe, mãe com filha. E antigamente se formava muito alfaiate também, né? Os homens nunca deixaram de costurar. Se vocês forem ver no decorrer da história aí, os maiores nomes aí do passado na questão da costura são homens. Se forem pesquisar, e hoje no Brasil existe um costureiro reconhecido no mundo todo, que é brasileiro. Só um. Vão lá na internet que vocês vão ver quem é. Que ele é conhecido mundialmente, né? Então, assim, gente, ó, a questão da costura saiu do meio familiar. E foi para onde? Alguém sabe para onde que foi a costura familiar? Onde é que ela está hoje? Ainda tem alguma coisa. Vocês sabem para onde que a costura industrial se mudou? A costura familiar se mudou? Onde é que ela está hoje? Vou dizer para vocês. Elas estão, a costura familiar mudou-se para uma sala de aprendizado de costura, ou digamos, um curso de costura. Então hoje as pessoas saem de casa e vão para certo lugar aprender modelagem e costura. Seja ela em máquinas simples, né, chamadas caseiras, retas caseiras, mais simples, né? Ou seja, ela costura industrial. Mas por a costura ter saído do meio familiar, perdeu-se o quê? Perdeu-se a prática. Porque não tem como tu aprender, né, fazendo um molde, né, ou até se aprende, tá, gente? Mas não se aprende com tanta prática. Aí tu vai numa sala, às vezes fica 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses aprendendo a fazer uma modelagem e a costurar em máquinas simples, né? Porque eu mesmo já fui visitar um curso assim.
E é muito devagar, né, o aprendizado. Então, ali se aprende a modelagem junto com a costura. Se desenvolve. E aí, alguém sabe se ali dá para se desenvolver, de pegar prática, de aprender em várias máquinas? Não dá. Eu posso dizer com uns 80% de garantia que não dá. Porque muitas vezes falta máquina, muitas vezes uma que está costurando tem mais 3, 4 só olhando, e olhar não traz prática, né, gente? Então a gente precisa o quê? Procurar o quê, gente? Procurar aprender, principalmente dentro das nossas casas hoje. Se a pessoa tem vontade de aprender em máquina industrial, e se ela não tem essa chance lá na empresa que ela trabalha, porque a gente já chegou num patamar que já saiu do âmbito da família. A costura não é mais ensinada de mãe para filha, né, digamos assim, ou de mãe para filhos. Se a pessoa quer costurar, é normal costurar, tá? Não tem nada que o fulano é isso, porque o fulano costura é aquilo, eu acho que ele é isso, que ele é aquilo. Não. Costurar é normal, né? Desde os séculos passados, o homem costura e sempre tiveram família. Então não tem nada de bababá. Então assim, gente, ó, num curso tu vai aprender o básico. Vai aprender tanto a modelagem como a costura no básico, mas tu precisa ter prática, porque tu chega na empresa, o que a empresa pede hoje para ti? Prática. Tens prática? Aí essa pessoa vai dizer não. Aí ela vai, quer trabalhar praticamente de graça? O dia inteiro, vai trabalhar o dia inteiro de graça. Então é mais fácil essa pessoa conseguir prática na casa dela. Como, Tassi? Gente, hoje a gente pode fazer o que a gente quer. Por quê? Porque hoje tem cursos de costura industrial. Eu mesmo tenho vários vídeos aqui no Instagram que ajuda a colocar linha desde a overlock, reta, galoneira, né? E agora eu vou começar nas aparelhagens da galoneira e da reta. Então assim, ó, e também tem bastante vídeo lá no YouTube, tá? Tassiana Fernandes, Tassi Fernandes, tem o meu canal no YouTube também, gente. Então, assim, hoje se aprende nesses cursos o básico, mas se tu tens vontade, coloca na prática, o que tu pode fazer em casa? Quem trabalha com terceirização pode se qualificar em casa. Eu aprendi muita coisa depois que eu comecei a terceirizar serviço em casa. Por quê? Porque a gente aprende ali, ó, na prática. A gente aprende quebrando a cabeça, em como pregar um zíper, em como fazer pesponto, em como colocar um aparelho. Eu tinha aparelhos de costura que eu nunca tinha visto na vida. Então, depois que eu comecei a terceirizar, eu me vi na obrigação mesmo de aprender mais ainda. Porque aquilo ali ia valorizar o meu serviço, né? Como valorizou, e valorizou muito. Então, a prática vem trazer muito valor para vocês. Se vocês querem se qualificar e serem bem vistas pelas empresas como uma costureira de valor. Não, aquela ali eu tenho que contratar, porque aquela ali eu sei. Isso vai longe, gente, ó, isso vai longe. Para vocês verem que de 3 milhões, de 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas que costuram, o mínimo tem qualificação. O mínimo. E vocês sabiam que hoje a maior dificuldade é das empresas? As empresas não encontram mais costureiras qualificadas. Isso tá lá no Google, tá? Eu fiz a pesquisa e tá cheio de relato de empresas que não encontram mais costureiras qualificadas. Não encontram porque também não agregam valor nessas costureiras, não estão dispostos a trazer valor. É por isso que ficam trocando de funcionário direto e não conseguem montar um conjunto que vai trazer valor para aquela empresa. Porque desde que a pessoa
ela treina os seus funcionários, tenho certeza, gente, que cada vez mais esse funcionário vai trazer valor para essa empresa. Se esse funcionário ele tiver vontade de aprender, a empresa, tanto a empresa como ela, vão, se valorizar juntas, né? Então, eu fiz essa pesquisa, né, e ela me trouxe muita coisa, né, para dizer assim para vocês, hoje a gente, como costureira, eu sei que tem bastante costureiras aqui, vocês têm que procurar se qualificar de várias formas. Por que, Tassi, que tu diz isso? Porque a falta é grande, gente. Embora as empresas não estejam qualificando, né, não estejam trazendo assim à tona o que as pessoas, o que os profissionais querem aprender, que eles querem se desenvolver. A costureira quer se desenvolver. A empresa quer que ela dê produção. Então, não fecha, né? Não dá. Mas se essa costureira tem uma máquina em casa, duas, vocês sabem com quantas máquinas a gente terceiriza? Quantas máquinas vocês têm que ter em casa? 3. Vocês podem ter em casa uma reta, uma overlock, uma reta e uma galoneira, gente. Então, se vocês tiverem essas 3 máquinas em casa, vocês podem fazer terceirização. E se essa terceirização for de valor, né, se esse serviço for de qualidade, vocês podem fazer o seu salário. Vocês podem aderir, chegar, né, para sua cliente e dizer, olha, eu trabalho, mas eu trabalho com qualidade, então o meu preço é X. Se tu tens essa valorização e essa pessoa enxerga que tu tens essa valorização, eu duvido que ela não vai te pagar. Duvido, porque o que eu tenho visto é assim, de empresas atrás de profissionais de qualidade e não acham. E quando acham, não querem largar. Por quê, gente? Porque tá difícil, porque as pessoas não estão procurando. Vamos ver aqui. A Edna enviou uma solicitação para participar ao vivo. Quer participar comigo, Edna? Vamos ver. Vamos ver se a Edna vai entrar aqui ao vivo comigo. Vamos ver se vai conectar. Não entrou, Edna. Por quê? Não quer, Edna? Não quer entrar comigo? Entra aí pra gente conversar. Então é isso, gente. A valorização é vocês que vão fazer na área de vocês. Eu tô sempre batendo na tecla que eu queria muito que as costureiras começassem a se valorizar. Porque quer, mas por que não está dando? Vamos ver. Por que não está dando? Não quer dar. Tenta de novo, Edna. Tenta de novo que eu vou apertar de novo para ver se vai dar. Se tu quiser, tenta de novo. Então, assim, gente, eu tenho batido nessa tecla pra gente se valorizar como costureira, porque isso não vai trazer valor só para nós. Não vai, é muito pouca no mercado de qualidade. A Edna, ela costura comigo. A gente costura para a mesma pessoa, porque eu faço também pijamas. A gente trabalha para Mar de Sonhos Pijamas. Se vocês quiserem entrar lá no site da Mar de Sonhos, né? Tem pijamas maravilhosos. E de qualidade, tá, gente? Então, assim, gente, eu tenho batido nessa tecla
para a gente se qualificar mesmo. E não quer entrar, tá, gente? Não quer entrar o meu pedido. E eu não sei por quê. Vamos ver se vai entrar. Não entra, não sei por quê. Não quer entrar, Edna. Tá difícil. Não quer conectar, Edna. Bah. Que pena, né? Não entra, Edna. Tá complicado aqui agora. Então, gente, não tem problema. Outra hora a gente entra ao vivo pra gente conversar. Então, como eu fiz, né, essa pesquisa, eu queria passar para vocês que existe muitas pessoas, né, que estão querendo se desenvolver na parte da costura. Tem muita gente querendo aprender a costurar. Muitas vezes eu procuro ali, né, no YouTube, no próprio Instagram, né, principalmente no Facebook. Muitas pessoas, principalmente mulheres, mas eu vejo muitos homens também, tá? Essas pessoas procurando um saber da costura. No YouTube tem bastante pessoas também que conversam comigo, eu faço questão de conversar com elas, porque elas querem aprender, e eu tiro meu tempo para comentar, para ajudar. Mas a Edmar, a Edmar, gente, não é Edna, eu chamando ela de Edna, não é Edmar. Tá bom, Edmar, o meu também é danadinho, né? Tassiana também não é fácil. Então é isso, gente. No Face ali tem muita gente querendo aprender a costurar. Mas às vezes essa pessoa, ela pega uma explicação muito complicada e ela acaba não se desenvolvendo. Porque a costura, ela não é difícil. Quando tu começa a aprender, ali pode parecer difícil. Fazer a primeira camisetinha, fazer o primeiro pijama, depois ir para uma blusa mais, né, com mais detalhes, depois para uma calça de moletom. Mas eu costumo dizer o quê? Que o difícil, muitas vezes, é fazer o fácil. Porque quando a gente acha uma peça básica difícil e faz, e se esforça, e quebra a cabeça para fazer ela, depois dela pronta, ela vai dizer, puxa vida, como foi fácil fazer essa peça.